Então, vou agradecer a presença de todo mundo. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. O trabalho de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, dos itens 8 a 10. O capítulo 28, ele trata de coletânea de preces espíritas. É interessante a gente pensar que nesse capítulo, nessa parte que eu vou trabalhar hoje, é uma prece pelos espíritos. E a gente fica assim, uma prece pelos médios. E a gente fica assim, gente, na verdade, nós que estamos na ponta de cá, os médios estão aí mediando, e na ponta de lá os espíritos. Quem está menos precisando aí são os médios precisando de uma prece, mas não é não. Na verdade, ele recebe todas as cargas e precisa de filtrar. E através dessa nossa oração, dessa nossa prece, é que isso tudo vai acontecer. Vai acontecer um filtro. Primeiro eu vou fazer uma leitura e, na verdade, eu estou fazendo o contrário do que eu gosto de fazer. Mas eu tenho percebido que tem muita gente que não tem tempo e quando ele faz a própria leitura não consegue entender o que está lendo. Então é importante sim a leitura. Então eu vou fazer rapidinho aqui a leitura e depois voltamos no comentário. Fica aberto aí para pergunta, não sei se saberei responder todas as perguntas, mas me coloco à disposição e tenho certeza que todos esses espíritos bons aqui conseguem me ajudar. Então, não deixa a dúvida embora não, vamos tentar minimizá-la por aqui mesmo, tá? Então vamos na leitura aqui. Prece então pelos médios. Item 8. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Está escrito em Atos, capítulo 2, versículo de 17 a 18. Quando a gente escuta isso, dá uma impressão assim, meu Deus do céu, não entendi nada. Falou, juntou uma palavra com outra palavra, formou um parágrafo e eu não sei o que ela quis dizer. Então, quando a gente vai estudar, porque ler é uma coisa, gente, na hora que a gente vai estudar, cada palavra dessa, ela é encaixada aqui e ela tem todo sentido. Então, para a gente ler o Evangelho segundo o Espiritismo, para ler o Livro dos Espíritos, não é só ler as palavras que estão aqui, a gente tem que entender o sentido que elas estão aqui. Então tá. Então, só antes de eu abrir aqui o prefácio, antes da gente vir conversando a respeito do assunto, cada um que lê uma mensagem dessa tira um sentido maior do que leu. Então, eu já vou de antemão aqui fazer um spoiler aqui, falar qual que foi a minha primeira percepção dessa leitura. Foi uma chamada moral para os médios. Mais ou menos assim, como que seria legal o médio se comportar? Como que seria legal o médio se energizar? Como que seria interessante que nós ajudássemos os médios? E ao final desse trabalho vem uma oração, vem uma prece necessária para a gente fazer para os médios trabalhadores. Sabe aqueles médios passistas que acabaram de sair ali da sala? Aqueles médios vibracionais, aqueles médios expositores, ostensivos? Todos os médios, eles precisam de oração. Nós todos somos médios. Lembra que nós todos somos médios? De uma forma ou de outra a gente interage com os espíritos. Então, essa oração, ela vale para todos nós. Então, eu não sou médium, eu venho aqui na casa espírita, eu sento aqui bonitinho, fico caladinho, não incomodo ninguém, vou embora. Não, de repente a gente está aqui como um médium vibracional. A gente está aqui porque tinha que estar aqui. A gente está aqui porque a gente vai fazer talvez um elo de ligação muito importante com os espíritos. Eles não teriam condição, por eles só, de comunicar? Talvez não. Talvez eles realmente precisassem que a gente estivesse aqui, de fazer essa energia para as coisas acontecerem. Então, não vamos aí só pensar que todo espírito que está no plano superior, no nosso pós-túmulo, que ele já é desenvolvido, que ele pode fazer o que quiser.
Não, gente, não é bem assim, não. Até essa semana, no culto do lar, foi muito interessante que a gente estava falando sobre alimentos. Os espíritos precisam de alimentos, então assim, você imagina, eles precisam de comunicar também. E essa forma que a gente vai ter aí de ajudar os médios a trabalhar é uma forma que a gente tem de estabelecer uma comunicação mais sincera, mais transparente, mais necessária para o nosso mundo. Quando o Delano leu aqui a mensagem, quando a gente pede as orações 2 vezes no dia, parece muita coisa, mas oração, gente, é o que a gente vai falar aqui. Oração é do peito, oração é da coragem, oração é da vontade que a gente tem de conversar com Deus. Então ela não precisa de ter palavras que muitas vezes a gente nem sabe o sentido. A gente lê aquela oração lindíssima, em algumas horas a gente até decora essa oração, mas ela não é uma falinha dentro do meu linguajar, não é a minha falinha. Então, vamos pensar nisso também. Como que seria legal conversar com Deus? Na nossa intimidade, vamos só pedir? Então tá bom. Se a gente pediu, depois a gente tem um outro momento, que é de agradecer. Tem um momento que é de louvar, de agradecer. Nesse momento que a gente tem essa oportunidade de chegar aqui hoje, olha para você ver, nós chegamos aqui. Nós tivemos a condição de, com todos os problemas que todo mundo tem, nós estamos aqui nessa casa hoje. Então, dá para ver que nós somos bem valentes. E em função disso, a gente consegue mais. Aproveitando, né, Delano, aproveitando todas as suas palavras, acho que eu decorei tudo. Né? Então, Delano também falou que a gente precisa de ser multitarefas, a gente tem que ter cada vez mais, buscar mais tarefas. Tem sim. Se a gente acomodar com o que temos, a gente vai chegar uma hora que a gente vai virar assim, um nadinha, um planinho. E aí a gente vai ficar aqui naquela planície ali. Por que não galgar o planalto, um plano mais alto? Tá valendo. Não tá? Não é assim? Ah, mas é difícil. Olha, eu não acho tempo. A minha vida é uma correria. Tudo bem, gente. A vida é uma correria e posso garantir que ela é uma correria para todo mundo. Meu pai tem 90 anos, ele jura que 24 horas não dá para ele, de tanta coisa que ele faz. Então, depende muito da gente querer fazer as coisas. Então, em cima dessa leitura que eu acabei de falar, que ela dá uma impressão que é uma fala complicada, porque fala: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Então, vamos abrir um pouco mais essa informação, vamos ver até onde que a gente vai conseguir entender. No prefácio, eu vou ler um trecho e vou comentar ele logo em seguida. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos. Então tá, que luz é essa? É exatamente a luz que vai fazer com que a gente seja transparente, essa luz que vai fazer com que a gente seja trabalhador, que a gente seja pronto para as tarefas. Ah, só as tarefas da casa espírita, eu venho aqui, faço o que eu tenho que fazer e acabou. Chego ali na rua, eu nem faço mais nada. Não. Então, a luz para todos no sentido amplo de tarefas. Então, o Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Olha, nós estamos aqui, a gente jura que a gente acredita na imortalidade. A gente jura que não tem medo da morte. Não é assim? A gente bate no peito e fala: gente, eu sou espírita. Então tá bom. No primeiro momento, eu confesso para vocês, eu já até falei isso aqui uma vez na casa e vou falar de novo. Aquela chuva de quarta-feira, se eu pudesse virar uma pulguinha e sair, gente, eu tinha escondido no lugar mais escondidinho que tinha. Ué, eu tava com medo de morrer? Eu acho que eu tava, né? Então, assim, é muito interessante a gente fazer essa fala que eu quero obter a prova da imortalidade. Por quê? Porque eu ainda não acredito. Então, vamos aqui, vamos conversar aqui entre nós aqui. Nós sabemos, gente, nós sabemos que a coisa não acaba aqui. Nossas vidas, esse momento nosso aqui na Terra é um momento, ele é um momento de vivência, é uma vida. Tá bom, mas é uma existência, a vida ela se completa. Então, que hora que nós vamos acreditar nisso? A partir do momento que a gente estudar e for estudando e a gente vai começando a clarear muitas coisas que eu confesso que achava muito estranho e hoje eu percebo que está muito mais fácil para mim. Antes eu tinha pânico, pavor, horror de morte.
A minha mãe, na minha casa, quando ela ia em algum enterro, chegava em casa, gente, ela nem entrava em casa com a roupa. Não sei se vocês já viram esse terror. Tirava o sapato para lá, a roupa, ela quase que pegava com a vassoura assim para colocar no balde. Porque entendia que a morte era uma coisa assim, finalizou, todo mundo morria de vírus. Então, eu fui criada em cima de si. Depois a gente vai percebendo que, opa, não é bem assim não. Enterro da sua mãe. Gente, foi um enterro gracioso, de graça. As meninas cantaram com o coração. Não esqueça desse dia. Foi muito lindo. É isso, gente. A gente tem que pensar que não é para a gente finalizar ali naquele momento. Nesse momento que eles falam que, olha, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Esse sentido de profetizar aqui é no sentido de vossos filhos e vossas filhas declararão. No sentido de declarar, não é profetizar. Eu vou virar agora uma vidente e vou falar assim, olha aqui, nós vamos jogar na lota todo mundo aqui, vamos fazer um bolão que nós vamos ganhar. Não é esse profetizar. No profetizar no sentido de declarar. Então vamos. E a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade, é com a finalidade que os espíritos se manifestam hoje sobre todos os pontos da Terra. E que a mediunidade que se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre homens e entre mulheres, entre crianças e entre os velhos, é um sinal de cumprimento dos tempos preditos. Olha, ele não contentou só em colocar em homens e mulheres, não, queria deixar o texto bem claro. Não só homens, adultos, mulheres adultas. Ele relaciona as crianças, ele relaciona os velhos. Ou seja, nós todos estamos trabalhando para essa espiritualidade. A espiritualidade toda está trabalhando para nós, não está fazendo distinção. Quando você vê uma criança, às vezes, você fala assim, não tem cabimento essa criança fazer o que ela faz. Tem sim, tem alguma coisa. Ou por um excesso de evolução, porque tem hora que tem umas falas que eu fico assim, então tá, né? Já no plano evoluído, ou tem hora que o contrário, parece que a criança é má, parece que ela está fazendo para provocar. Não é, gente. Então, é por isso que ele faz essa chamada. Homens, mulheres, adultos, jovens, crianças e velhos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem visão do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha seus olhares nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, lhe deu a mediunidade. Vocês sabiam que o plano de 3 pés não manca? Tá aqui a Jaqueline tem um tripé, ela tá com 3 pés, ela não botou 4, nem 2. Um plano de 3 pés não manca. A doutrina espírita é baseada em um tripé, que é filosofia, religião e ciência. Nesse parágrafo, ele acabou de falar em telescópio, ele fala da condição que nós temos de ver o espaço, lembra do Hubble? Aquele satélite artificial que desvendou aí que quanto maior a massa dos planetas, maior é o buraco negro que ele tem. Teve um microscópio, foi tão sensível que ele descobriu o menor vírus, até anotei o nome dele, o vírus MS2, que ele conseguiu ser pesado somente com um feixe de luz. Isso é tecnologia, isso é a ciência. E aqui no nosso livro espírita fala sobre ciência. Então ele fala, o homem tem essa capacidade de enxergar o corpo, ele tem a condição de visualizar através da ciência, e ele, junto nesse tripé da religião e da filosofia, ele coloca aí uma filosofia, ele coloca uma doutrina, filosofia, junto com a ciência, junto com a religião, ele coloca uma doutrina extremamente forte. E essa doutrina, ela não é baseada em um plano manco, ela é estável. Então, podemos ter problema, nós estamos nesse mundo, gente, esse mundo, estamos aqui, não é por motivo aleatório, não, estamos aqui porque ainda estamos evoluindo. Então, a gente tem que saber, nós podemos ainda nos amparar em muita coisa, e uma dessas coisas aí eu falo que é a doutrina espírita. Bom, os médiuns, quem são os médiuns? Então, eu falei que dentro desse meu trabalho, eram dois pontos que eu chamava atenção para os médiuns e os comportamentos dos médiuns. E logo em seguida, por que temos que orar pelos médiuns? Nesse parágrafo ele fala, os médiuns são intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. Ou melhor,
são os órgãos materiais pelos quais se exprimem os espíritos para se tornarem inteligíveis aos homens. Sua missão é santa. Missão de quem, Neidinha? Missão do médium passista. É uma missão santa. Nós somos santos? Não falou isso hora nenhuma. Nós não somos santos, mas nós temos uma missão santa. Então a gente tem que lembrar que a gente tem ainda alguma mazela, a gente tem ainda algumas coisas, talvez muitas coisas, ou talvez muitas coisas que a gente tenha que mexer. Mas a gente tem que lembrar que a nossa missão é santa. E quando a gente sai lá do Barreiro, que a gente pega aqueles ônibus e que a gente chega aqui, não chegou à toa, chegou por uma missão. Chegou porque é legal, esse trabalho é bacana. Então vamos continuar. Então eu estou aqui trabalhando essa ideia de como lidar com os médiuns. Você imagina em casa, tem um homem que ele trabalha na casa espírita, ele é um médium, ele tem que se concentrar, e ali a família fala, se aqui você é desse jeito, quem que você pensa que você é para trabalhar na casa espírita? Ou seja, vai enfraquecendo aquele espírito que está trabalhando, que está buscando entendimento. Então, qual que é o nosso papel de auxiliar o médium? É de fortalecer essa condição que ele se prepara para trabalhar, prepara para atuar, prepara para fazer com que seja cada vez melhor atuar. Ficou parecendo que ele é um ator, né? Não, gente, não é no sentido de ser ator, não. Mas quando a gente sabe que o médium precisa de estar em paz para que ele possa ajudar, não é uma meia paz, não. Tem que realmente estar em uma sintonia, uma harmonia muito grande. Então, vamos. Os espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura, a fim de conduzi-lo no caminho do bem, e não para lhe poupar o trabalho material que deve realizar neste mundo para seu adiantamento, nem para favorecer a sua ambição e sua cupidez. Eis do que os médios devem se compenetrar bem, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato de que está investido, cumpre-o religiosamente. Sua consciência lhe reprovaria, como um ato sacrílego, fazer um divertimento e uma distração, para si ou para os outros, de uma faculdade dada com objetivo tão sério, e que o coloque em intercâmbio com seres do além-túmulo. Imagina, com toda essa seriedade que nós estamos falando, eu sei que um amigo meu é médium, e que ele tem realmente esse contato mais próximo com o espírito. Eu chego perto dele e falo assim, aqui, olha, você pode me falar aqui, de repente na sua visão você consegue? Será que meu marido está me traindo? Ou então eu falo assim, aqui, você tem as manhas lá com os espíritos, de repente você pode ajudar aí, me falar qual que é o melhor, a hora que eu posso pedir um aumento no emprego? Gente, não é isso que está sendo proposto, não é esse o objetivo do nosso espiritismo, não é esse o trabalho do médium. Então é a hora que ele fala que aí o trabalho do espírito não é para poupar o trabalho material. Temos que trabalhar? Tem sim. Que hora que eu vou procurar um aumento? Na hora que eu me sentir capaz, na hora que eu realmente trabalhar para esse merecimento. Então, estou com dúvida com relação ao meu marido? Vou chamar, vem cá, deixa eu falar com você. Estou muito angustiada, será que eu estou aqui meio atrapalhada? Me ajuda aqui, estou insegura. Mas colocar os espíritos nessa condição, aí é uma leviandade, aí é bem que sacanear o próprio médium. Não é nesse sentido que seria bacana. Como intérpretes do ensino dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão em razão da boa direção que deem à sua faculdade, porque os que estão no mau caminho são mais nocivos do que os úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. Por isso, lhes serão pedidas contas do uso que terão feito de sua faculdade, que lhes foi dada para o bem de seus semelhantes. Olha, dá a condição de um médium ser um médium, não um médium expositor, mas um médium que ele tenha realmente assim, uma psicografia evoluída, ou um médium da audição, gente, como é que ele chama? Da psicofonia. Então,
vamos pensar aqui. Se a gente usar isso para o mal, é muitas vezes pior do que um que não desenvolveu a mediunidade. Sabe por quê? Ele utilizou uma faculdade que foi dada, uma faculdade que foi dada por merecimento, ele joga tudo por terra, joga tudo para lá e fala assim, olha, não tá valendo, isso aqui não tem sentido a coisa acontecer. Então, uma vez que começamos a estudar, o caminho é para frente. Meu filho tem uma frase que ele gosta muito, que ele fala assim, foguete não dá ré. Eu acho que nós aqui não conseguimos mais dar ré. A gente só pode caminhar para frente. Isso aí é muito interessante. Vocês já viram como que a gente agora, quando vê alguma coisa errada, parece que dá uma dor, uma vontade de consertar? Então, às vezes até a gente que fez alguma coisa errada, ele fala, nossa, nunca mais eu faço isso. Eu fiz errado, mas isso aí eu tenho condição de saber que está errado. Bom, o médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade deve, ele próprio, crescer moralmente e abster-se de tudo o que possa desviá-lo do seu objetivo providencial. Então, está deixando claro aqui que é importante crescer moralmente. Não vamos aqui falar em mediunidade, não vamos falar aqui em ser um médium muito bom, um médium de coração muito bom, se o moral dele não estiver bom. Então, cada vez trabalhar mais nessa questão. Se os bons espíritos se servem por vezes de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e de diligenciar em conduzi-los ao bem. Mas se encontram corações endurecidos e seus avisos não são escutados, eles se retiram e os maus têm, então, o campo livre. Abriu a guarda, gente? Abriu a guarda, o espírito ruim vai chegar, o espírito menos evoluído vai chegar. Não abrimos a guarda, vamos ter acompanhado com a gente os espíritos mais evoluídos. Então, tá valendo aí para a gente ter sempre essa noção de quem que nós queremos que nos acompanhe. Para qual momento que a gente vai abrir a guarda? Esse aqui está nesse livro mesmo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, dos números 11, dos itens 11 e 12. Bom, a experiência prova que, entre aqueles que não sabem aproveitar os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, após terem brilhado durante certo tempo, degeneram pouco a pouco e acabam por cair no erro, na verbosidade ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Então, chegar uma hora que a gente começou a cair no ridículo, significa que nós estamos afastando dos espíritos bons, que a gente está errando. Dá para retomar, viu, gente? A qualquer hora dá para retomar. Mas para que ficar pensando em retomar? Vamos seguir, que eu acho que é um caminho melhor. Obter assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril, que pode mesmo reverter em prejuízo daquele que a possui, porque pode degenerar em obsessão perigosa. Então, além de perder essa faculdade, ainda pode incorrer num erro muito grande e acabar passando aí por uma obsessão perigosa. Então, vale a pena ficar mais atento para qual momento vai abrir a guarda. O médico que compreende seu dever, em lugar de se envaidecer de uma faculdade que não lhe pertence, uma vez que pode lhe ser tirada, atribui a Deus as coisas boas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios, disso não se envaidece, porque sabe que elas são independentes de seu mérito pessoal e agradece a Deus por haver permitido que os bons espíritos viessem se manifestar por ele. Se dão luz à crítica, não se ofende com isso, porque não são obra do seu espírito. Diz a si mesmo que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para se opor à ingerência dos maus espíritos. Por isso, procura adquirir essas qualidades e pede, pela prece, a força que lhe falta. Então, essa chamada é meio que puxa um puxãozinho de orelha para todos nós. Se nós estamos aqui já há um tempo frequentando a casa espírita, tendo a oportunidade de fazer amizades desse nível que a casa oferece, olha, que passo grande nós estamos dando. Aí, nós estamos aí percebendo que nós estamos sendo agraciados com tanto de coisa boa. Ah, não, tem coisa ruim. Ah, gente,
Nós podemos enxergar as coisas boas, podemos enxergar as coisas ruins. Eu prefiro enxergar as coisas boas, porque as ruins, com certeza, tem alguém que vai me mostrar. Então, vamos buscar o que é o melhor. Com certeza, a gente vai enxergar o melhor. Imagina, quer ver? Deixa eu fazer até um pontinho aqui. Não fui eu que fiz, não. Mas olha que interessante. Alguém botou um coraçãozinho vermelho aqui no quadro. Primeira coisa que eu enxerguei, na hora que eu cheguei aqui, não foi um quadro branco, foi o coraçãozinho. Então, muitas vezes, um pequeno pontinho, uma pequena bobaginha que a gente faz, isso faz com que a gente, já que está nesse caminhar aí da doutrina espírita, a gente já fica incomodado. Às vezes o mundo não viu, né? A janela de Jorrero, depois vocês olham. Às vezes o mundo não viu, mas eu vi, meu espírito viu. E não ficou bom, meu anjo da guarda viu também, meus outros espíritos que me acompanham, meu Deus, são muitos. Então, não dá pra gente só fazer de conta, não. O caminho, ele é longo, ele é árduo, mas ele é possível. Jesus Cristo mostrou pra gente que é possível. E ele não teve aqui na Terra de brincadeira, não. Ele veio pra cá em uma missão. Ele foi negociado não, né? Ele foi convidado para vir exatamente porque ele precisava de dar esse recado para nós. Mas vieram outros antes. Mas interessante que a gente tem aí nos registros, porque tudo para nós é muito em cima de registro, a partir de registros a gente começa a ficar mais atento, olha, teve vários relatos, e aí vai através, principalmente do cristianismo, a gente vai observando, olha, isso aqui já foi feito, não deu certo, vamos seguir esse caminho, é tão mais prazeroso, é tão mais pontuado, e é tão mais retilíneo, para que eu vou errar? Então aí a gente já tem um guia. Jesus Cristo é um mestre e guia. Guia porque ele já fez esse caminho. Ele fez o caminho antes da gente, ele sabe onde estão as pedras. Então, para que nós vamos ficar trombando em pedra? Vamos seguir o caminho. Então, é muito em cima disso aí. Nós podemos, não devemos, mas vai acontecer, podemos errar. Mas que vamos fazer cada dia um erro menor, vão chegar uma hora que a gente vai minimizar tanto esses erros que eles vão ficar bem pequenininhos. E aí talvez a gente tenha, no pós-túmulo, a gente tenha até uma oportunidade de ter, mais uma vez, uma oportunidade aqui na Terra, e aí a gente volta com um plano de trabalho melhorado. Tão complicado quando a gente pensa, vim aqui para trabalhar, meu Deus, eu já estou doido para aposentar. Sim, mas é um trabalho diferente. Porque põe a gente à toa, a gente na frente da televisão o dia inteiro, uma semana inteira, igual nós ficamos na pandemia. Olha, não teve ninguém nessa face da Terra mais doente do que eu nessa pandemia. Porque a minha casa ficou pequenininha. Eu ia para lá, voltava para cá. Eu não consegui fazer muita coisa. Por quê? Tinha uma coisa que chama ociosidade. Então, não ficar... Não significa que eu não li, gente. Não significa que eu não assisti televisão. Mas é interessante, o trabalho edifica um homem. Então a gente tem que trabalhar. Imagina trabalhar para a obra espírita. Imagina trabalhar seguindo os passos de Jesus. É muito importante isso. Vou ceder, acho que talvez um minutinho. Bom, se na Assembleia encontramos pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abrir-lhes os olhos e perdoar-lhes, como nós lhes perdoamos. Se virem com intenções malévolas, então, a gente não está aqui para julgar, também não estamos aqui para ser julgado. Então, vamos aqui alinhar nessa parte aí. Mas já que nós não vamos julgar, vamos perdoar. Vamos aprender a perdoar. Já é um bom passo. A gente fala sempre no nosso grupo do Culto no Lar, a gente falou muito do Lázaro, lá daquele rapaz lá do Centro-Oeste. Falamos do... Como é que ele chama dele que nós falamos nessa semana? Bom... O fato é o seguinte, a gente tem uma mania de pensar na pessoa que nós apontamos como que errou. Mas será? Ele deve estar apontando também, né? Vários espíritos apontando ali para Darlene também. Olha aqui, você para com isso que você também erra. Então, nesse sentido aí, a gente tem que começar a acordar um pouco mais. Agora, gente, nós estamos falando... vocês não acreditam que eu até li um pedaço aqui que foi acrescentando aqui, mas do outro texto, mas não liga não. Nesse final aqui, gente, nós vamos fazer uma prece
destinada especificamente para os médios. Tem só essa? Não. Já que nós falamos que a prece, ela é um momento com Deus, um momento que a gente vai estreitar o nosso coração. Então, essa é uma prece muito legal, muito bonita, mas tá valendo aí para ser inspiração para outras preces. Então, vamos lá. Deus Todo-Poderoso, permite aos bons espíritos que me assistirem na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de que creme ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor do que obtenho, de todo sentimento contrário à caridade com respeito aos outros médiuns. Se estou induzida ao erro, inspirai a alguém o pensamento de me advertir, e a mim a humildade que me fará aceitar a crítica com reconhecimento e tomar para mim mesmo e não para os outros os conselhos que quererão me ditar os bons espíritos. Se estou tentado em abusar do que quer que seja ou de me envaidecer da faculdade que vos aprove me conceder, eu vos peço me retirar antes de permitir que seja desviada de seu fim providencial, que é o bem de todos e o meu próprio adiantamento moral. Então, eu quero agradecer mais uma vez, meu estudo acaba aqui hoje, agradecer a oportunidade do estudo, agradecer ao convite da casa que deposita em mim uma confiança, eu quero realmente agradecer muito. E essa prece é uma prece que ela chama muita atenção, porque ela fala assim, se eu errar, gente, aponte-me o erro, mas não me deixe errando não, peça um espírito para poder falar para mim, olha, tá errado. Então essa prece é nesse sentido de advertir, e que eu não seja, no meu caso, que eu não seja vaidosa ao ponto de não escutar, que eu escute. Meus amigos, então, estão aí convidados a me falar. Se eu estiver errando, me fala. Muito obrigada.